abençoar porque eu mereço? Não porque merecemos, mas porque somos pessoas que estamos debaixo de propósitos, pessoas que estão debaixo de promessa. Você é uma pessoa debaixo de promessa? Quem é uma pessoa que está debaixo de promessa? Então você não tem que temer, você não tem que ficar com medo, porque se você está debaixo de promessa, tudo que Deus reservou vai acontecer, porque Ele prometeu. Amém? Mas eu comecei aqui no domingo passado, vocês lembram da campanha? Qual que é o nome do propósito nosso? A bênção. Meu Deus, que salada é essa? Vamos ler de novo? Vamos juntos? A bênção de Deus vai bater. E aí nós vimos que existem 7 coisas que nós temos que fazer para que a bênção de Deus bata na minha porta, porque às vezes a gente corre atrás. Já vi gente correndo atrás de bênção, já vi gente correndo atrás de coisas, e não é errado você pedir, ir atrás, correr atrás, mas olha para mim, é muito melhor você ficar onde está e a bênção chegar até você. É claro, então pastor, vou ficar quieto, parado, e graças a Deus, glória a Deus, Deus vai me abençoar. É assim? Não, existem algumas coisas, existem alguns comportamentos, alguns degraus que você tem que subir. Amém? Nós vimos o primeiro semana passada, vocês lembram o primeiro? Nós temos que estabelecer uma vida com propósitos. Então o primeiro passo para que a bênção de Deus bata na minha porta, o mais difícil você tem que fazer. Qual? Estabelecer propósito. Então hoje eu quero continuar a série de mensagens que em nome de Jesus vai ser um divisor de águas na sua vida. Você não veio aqui em vão. Existem 7 atitudes para que a bênção de Deus bata na sua porta. 7 domingos importantes, fundamentais, que vão encaminhar benefícios para você, comportamentos que você precisa ter para que essa bênção venha até a sua vida. Quais? Primeiro, vida com propósitos. Tudo bem até aqui? Segundo, já anota, sendo preparados. Eu quero começar essa pregação com uma experiência que eu tive essa semana de Deus. E confesso que até teve uma pessoa, não está aqui, pelo menos eu não estou vendo, mas disse que viria. E essa pessoa dividiu uma experiência que ela teve e bateu com a minha. Ela me procurou, essa pessoa, e disse assim: pastor, o que significa quando uma pessoa tem uma nuvem negra, percebe que sente um negócio pesado, uma nuvem negra, uma amarração que não vai, e todo mundo começa a se distanciar? E aí eu uni o útil com o agradável. Na mesma semana, eu havia sonhado, olha para você ver, para a gente começar a mensagem de hoje. Eu havia sonhado que eu tinha sofrido um acidente, e a única parte do meu carro que foi afetada era o radiador onde coloca água. Parece uma coisa nada a ver, pregação de hoje, mas daqui a pouco vai encaminhar porque eu vou falar. E aí, a única parte afetada que tinha dado perca total, porque fundiu o motor no acidente, era o reservatório de água. Eu falei: caramba, mas por que justo bati o carro, justo isso foi afetar? Tanta coisa para afetar, afetou isso. E para quem sabe, quando o motor de um carro funde, é caro, dependendo nem compensa, não é assim? E aí ontem, e eu teimando, falei: não é nada, não tem problema no carro nenhum. E eu acordei ontem, e antes de ontem, com a mesma coisa. E aí Deus colocou no meu coração: sendo preparados. Quando eu fui até o carro, com aquela, não tem nada, a hora que eu abri, irmão, chuta, estava seco. Aí Deus falou, tratou comigo quando eu abri, estava seco. Deus falou assim para mim: você vai esperar o motor fundir para fazer o que eu mandei? E aí Deus falou assim para mim: tem muita gente que espera o motor fundir para ver se precisa colocar água. Quem está entendendo isso até aqui? Tem gente que espera acontecer o pior, ou uma situação que talvez não tem reversão. Às vezes ela tem que pagar caro para ela. Poxa, fui avisado, fui preparado, eu fui admoestado, fui ensinar, mas não quis ouvir. E aí Deus colocou no meu coração: você vai esperar fundir para fazer? E não é que estava seco mesmo, irmão. E Deus me preparou através do quê? Através de sonho. E aí eu disse para essa irmã, falei: irmã,
Sabe o que significa essa nuvem negra, essa presença ruim? A ausência de Deus, que se não for preenchido, o demônio vai entrar. Às vezes a gente fica dando corda, esperando, não, deixa para amanhã eu vejo, amanhã eu olho, amanhã eu busco, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu me envolvo, amanhã eu me entregue. Pode ser que o amanhã funda o seu motor, pode ser que o amanhã não exista. Quem está entendendo isso? E aí Deus colocou que o segundo passo para a bênção de Deus bater na nossa porta é sendo preparados. Você quer que a bênção de Deus bata na sua porta? O que você tem que fazer? Segundo passo, ser preparado. Você pode repetir isso? Diga: eu preciso ser preparado. Você pode falar para quem está do seu lado? Diga para ela: seja preparado. Agora, só para entrar na minha experiência, diga para ela: não espere o motor fundir, põe a água antes. Amém, gente? Vamos para o texto que é chave, base para todo o propósito que nós vamos continuar. Capítulo 12, versículo 24. Vamos por lá? Diz assim: e a palavra de Deus crescia e se... Mas está muito fraco, vamos ler junto, forte. E a palavra de Deus crescia. Isso é bom. A palavra de Deus crescer e se multiplicar, diga: excelente. Mas olha aqui para mim: ninguém vive propósito se não for preparado. Ninguém vive propósitos se não for preparado. Tá? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por quê? Versículo 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na onde? E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga: ninguém vive propósitos se não for preparado. Você pode repetir para quem está do seu lado? Diga: ninguém vive propósitos se não for preparado. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Mas o que precisou acontecer para que esse propósito funcionasse, desse certo, acontecesse? Tiago precisou morrer, Pedro precisou ser... Aí essa noite eu tive outra experiência de Deus. Posso dividir? Que vai encaixar na mensagem. A noite inteira, desde quando eu me deitei até quando eu acordei, falava no meu coração: a palavra lavra. Diga isso, repita: a palavra lavra. Diga: a palavra lavra. E aí a noite inteira: a palavra lavra, a palavra lavra, a palavra lavra. Eu ficava: meu Deus, eu preciso acordar e anotar, porque é alguma coisa que Deus está querendo dizer, é alguma coisa que Deus está querendo mostrar, alguma coisa que Deus está querendo falar através disso. E eu lutei até quando eu acordei, começou a mesma coisa: a palavra lavra, a palavra lavra, a palavra lavra. E aí eu fui buscar o significado. A palavra lavra. Você sabe o que significa lavra? Preparação. E aí Deus falou para mim: a palavra prepara. Deus prepara. Diga: a palavra lavra. Diga: Deus prepara. O que foi necessário acontecer para que a palavra de Deus crescesse e se multiplicasse? Tiago morreu e Pedro precisou ser o quê? Era evidência. Se Tiago estava sendo morto e Pedro estava sendo preso, que Deus já estava o quê? Lavrando, preparando, fazendo do jeito que Ele queria para que o propósito se cumprisse.
Às vezes você está em algumas circunstâncias que Tiagos estão morrendo, que Pedros estão sendo presos. Você está passando por um momento que coisas estão se perdendo, você não entende. Você fica, Deus, mas por que está acontecendo isso dentro de casa? Por que está acontecendo isso no trabalho? Por que está acontecendo isso na minha vizinhança, na minha igreja? Aonde quer que eu vá? Porque Deus pode estar usando toda essa situação para preparar você para aquilo que vai acontecer. A palavra lavra. Ninguém vive propósito se não for. E olha aqui para mim, quem é que gosta de ser preparado? Quem é que gosta de ser, ponderado? Quem é que gosta de ser mandado? Sendo que às vezes nós estamos caminhando por uma direção que julgamos ser boa, e muitas vezes essa direção não está nos levando a lugar nenhum. Aí vem Deus e nos lavra, vem Deus e nos prepara para quê? Porque só vive o propósito, seja qual for o seu. Pastor, eu quero casar, eu quero casa própria. Pastor, eu quero ser salvo, eu quero crescer espiritualmente. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu sei que ele só vai se cumprir se você for preparado. Ninguém consegue receber habilitação se não for testado antes. Você não passou por uma escola? Não teve que ficar na sala de aula, vira para lá, vira para cá, não pode ultrapassar. Não teve que passar por um procedimento? Depois de concluso, foi aplicado o quê? O questionário. Foi aplicada a prova. O que mostrou que você estava apto? A sua preparação. Tem gente que passou de primeira, mas tem gente que foi 1, 2, 3, 4, 5, 20, 10. Meu Deus, demorou, irmão, para estar pronta, apta para sair dali, para poder fazer mais. Mas tem gente que, assim como numa autoescola, ela está barrada, ela não consegue ir adiante, progredir. Por quê? Porque a preparação dela ainda não fez ela ser apta para receber alguma coisa. Então você só pode receber a habilidade de dirigir se você passar no que você está sendo testado. Às vezes nós estamos sendo testados e estamos sendo o quê? Reprovados, porque nós não estamos aprovados. Mas por que estamos sendo reprovados? Porque quando nós estamos sendo preparados, ao invés da gente crescer, aprender, se dedicar, como na autoescola, a gente já sabe dirigir. Eu já sei dirigir. Pode aprender para lá. Eu sei, vira para lá, vira para cá, não passa, e chega talvez no dia do teste, você reprova por uma coisa que você julgou já saber. Então só vive o propósito quem é preparado. Só passa no teste quem deixa se levar pela preparação. Quem está entendendo isso até aqui? Então olha aqui para mim, o que o Pedro foi diante do Tiago ser morto? Pedro foi preso. O Pedro estar preso dentro de uma prisão fazia parte da preparação de um propósito para qual a igreja orava, porque a igreja orava não era apenas para que Deus consolasse o coração dos entes queridos de Tiago, mas era para que o Pedro fosse o quê? Liberto, livre, saísse daquela prisão. Toda pessoa que tem um propósito, ela precisa se preparar para aquilo. Deus não é doido de colocar nada de mão beijada na mão de ninguém. Você imagina, olha aqui para mim, ainda que José, quando ele recebe a visão de Deus, que ele imperaria, que ele governaria, ainda que menino, se Deus coloca na mão dele naquele dia para governar, teria funcionado? José precisou ser traído pelos irmãos, precisou cair dentro da casa de Potifar e ser traído pela esposa dele. Ele precisou cair dentro de uma prisão injustamente, para depois de todo o preparo, ele poder governar. Você está entendendo isso até aqui? Ninguém vive propósito se não for. Ninguém vive propósito se não for a palavra. A palavra lavra. O que é a palavra? A Bíblia. E às vezes nós vamos na igreja, às vezes a gente liga uma música, às vezes a gente coloca uma pregação, o pregador, o cantor está falando do mesmo assunto, está tratando a mesma coisa, a mesma situação, está se levantando o mesmo conteúdo que um fala, o outro está falando. Por quê?
Porque Deus quer preparar, Deus quer tratar, Deus quer mudar, para que o que lá na frente é seu, seja dado na hora que Deus predeterminou, para a hora que Deus ele marcou para você na sua vida. Só que para mim viver o propósito, eu preciso o quê? Ser, e ainda que eu passe por alguns acontecimentos ruins, isso faz parte da preparação. O que fez o Pedro receber o livramento da execução? Já talvez até estipulada por Herodes. Versículo 7, vamos ler. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz aonde? E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos o quê? O que fez o Pedro ser livre de ser executado? O que livrou Pedro da destruição? Olha aqui para mim, quando o anjo chega para dar liberdade para Pedro, o que o anjo encontrou Pedro fazendo? Não, peraí, vamos ler o 7 de novo, põe o 7 aí. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então estava o quê? Estava escuro. E tocando Pedro no lado, fez o quê? Acendeu a luz e despertou Pedro. Então o que o Pedro estava fazendo? O que o Pedro estava fazendo, gente? Diga: Pedro dormia. Fala para quem está do seu lado: Pedro dormia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que, sabendo que vai morrer no dia seguinte, dorme? Você dorme? Amanhã você vai ser morto. Daqui 24 horas, hoje, agora é 7 horas, 7 horas de amanhã você morre. Como é que você vai ficar? O que você fica? Meu Deus, já passou, falta 23 horas agora. Falta 12. Misericórdia, meu Deus, fala alguma coisa. Você ia ficar bem? Você ia ficar, confiante? Você ia ficar normal, sabendo que você vai ser executado? Mas por que o Pedro dormia? Olha aqui para mim, Pedro dormia porque ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa. Diga: Pedro dormia porque ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa. Enquanto Pedro dormia, Deus agia. Sabe o que você tem que fazer hoje? Dormir. Ih, pastor, que é mais fácil. Eu durmo até... mas olha aqui para mim, não é dormir fisicamente, é você morrer, ficar sonolento para o que pode causar desespero em você. Porque uma vez você desperto por aquilo que pode causar desespero em você, você pode sair da preparação e ser reprovado no teste. Então tem situação na sua vida que você passa, que você tem que fazer assim, glória a Deus. E o mundo está caindo. Você vai morrer daqui a pouco. Daqui a pouco vai sair a sentença, daqui a pouco você vai sair dali morto. E você está o quê? Eu confio em Deus. Porque tem gente que está desperto demais para coisas que não vão ajudar ela em nada. Enquanto você ficar desesperado, desperto, meu Deus, e agora? Fugiu do meu controle, você não vai chegar a lugar nenhum. Pedro dormia por desespero e acordou para a liberdade. Você quer ser abençoado por Deus? Olha aqui para mim, ninguém vive propósito se não for. Deixa Deus te preparar. A palavra lavra, Deus prepara. Vamos ver na Bíblia? Provérbios 12:11. Provérbios capítulo 12, versículo de número 11. Provérbios capítulo 12, versículo 11. Olha só o que Deus falou comigo na madrugada. Vamos ler junto? O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto. Pastor, não entendi. O que prepara a terra se fartará de pão.
Mas o que segue os desesperados, os que estão despertos demais, eu não consigo entender, porque Deus, e agora o que eu faço? Aonde eu vou? Os que não seguem o que precisa seguir, a Bíblia diz que é doido. Falta de juízo é gente o quê? Você já falou você já viu gente que você falou assim: fulano tá doido de vender a casa por esse valor, doido de fazer isso com o carro, doido de entrar naquela empresa, doido de largar, doido de fazer. Você já viu alguém e concluiu que ela era doida? Quem já? Eu duvido que é só meia dúzia que já falou, fulano é doido. A maioria já deve ter dito uma vez isso. O que conclui, que leva você a concluir que alguém é doido, é fora de juízo? A atitude. Olha aqui para mim, só pode receber fartura quem prepara. Olha para mim, só podemos receber mais se a gente trabalhar mais. A palavra lavra. Diga, só recebe pão quem lavra a terra. A única maneira de Deus fartar você de pão é tendo a terra o quê? O que é lavrada? Preparada. Às vezes nós estamos indo atrás de Deus, eu quero mais. Você já tem, mas você quer crescer, você quer coisa melhor, você está pedindo algo até mais bom para Deus, algo melhor do que você já tem, mas você não preparou. Você quer ver um exemplo? Eu vou falar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Chegou um dia que o Pedro foi pescar, não tinha jogado a rede, não tinha pegado nada, e quando ele joga, o barco se encheu de peixe, teve que chamar outro, colocou do lado, e os dois estavam o quê? Deus não podia ter dado mais? Podia. Sabe por que Deus não deu? Porque o barco estava pronto para receber aquilo. Se o seu barco estiver pronto para receber mais Deus vai mandar. Então, ao invés de você ficar, Deus, peixe, manda peixe, amplia o barco, prepara a terra, deixa Deus tratar, lavrar você, porque você vai se fartar de pão. Quem está entendendo isso até aqui? Só se farta de pão quem prepara. Aí você diz assim: pastor, mas eu não tenho terra, eu moro num quintal tudo cimentado. A terra é você, irmão. Você é a terra que tem que ser tratada, preparada, lavrada. Nós somos terra que a todo vapor está em plena preparação, e a única maneira de se fartar de pão é se deixar ser o quê? Ninguém vive propósitos se não for. Amém? Agora, sem medo de te assustar, mas já te assustando, olha aqui para mim. Em tempo e fora de tempo, existe uma guerra constante do inferno para tentar arrancar de nós a preparação que Deus nos dá. Em tempo e fora de tempo, existe um demônio que a todo vapor está lutando para que o que Deus planejou para você possa ser tirado, possa ser colocado de lado. Como? Existem 3 maneiras que o demônio trabalha. E olha aqui para mim, se durante a pregação você se identificar em uma das maneiras que o diabo conseguiu tirar a preparação de Deus, volta rápido. Porque se você não se preparar, você não vai se fartar. E se você não se fartar, você vai ficar doente. E uma pessoa doente morre. Vamos na Bíblia? Mateus 13:3. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 13. Eu vou te dar aqui exemplos de talvez o que o diabo tem feito ou está fazendo para despreparar pessoas que já eram para estar aptas, aprovadas, já era para ter passado um teste, já era para ter tido o seu Isaac devolvido, mas ainda está no pé do monte, clamando, fazendo coisa, e o Isaac está amarrado para morrer. Mas por que Deus não tira? Porque não foi pronto, não foi preparado, não deixou Deus adaptar, não deixou Deus trabalhar. E tem 3 formas que as pessoas erram, pecam e se deixam levar. Primeira, Mateus 13:3, versículo 3, vamos ler? Diz assim:
E falou de muitas coisas por parábolas, histórias de vida, dizendo: eis que o semeador saiu o quê? Primeiro passo, o semeador foi fazer o que, gente? A palavra. Quem é que dá a semente? Não é o pastor não, viu? Quando você vem para a igreja, não pense você que o pastor estava desocupado o dia inteiro. Eu vou pregar hoje, já é quase 7h30. Espera aí, em nome de Jesus. Vou pregar isso aqui. Quem dá semente é Deus. A mesma experiência que eu tive, a palavra lá, e tantas outras eu tive agora, nesse exato momento. Quem traz a semente para você não é o homem. Só se farta de pão quem prepara a terra. O semeador saiu semear. Quem já plantou alguma coisa aqui? Já plantou? Como é que planta? Tem um mundo de terra assim? Deixa eu pegar a semente. Coloca água, vira as costas, vai nascer. É assim? Precisa ser o quê? O semeador está preparando muita gente. Mas por que não vai? Por que não sai do lugar? Vamos continuar. Versículo 4. E quando semeava, plantava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e fizeram o quê? Primeira coisa, marca que nós vamos voltar daqui a pouco, deixa marcado, Mateus. Primeira coisa, a semente que caiu e poderia crescer, germinar, foi tirada, foi arrebatada. Sem semente, sem fruto. Sem semente, sem fruto. Por que tem gente que não dá fruto? Porque não tem semente. Quem que semeia? Quem semeia? Só vive o propósito quem é? Deus até tenta lançar semente, e às vezes sem Deus perceber, quando Ele está em direção da vida de alguns, cai um monte de semente que podia brotar, mas não brota, porque a semente que cai, na mesma hora que cai, é o que? É tirada, é arrancada, é arrebatada pelas aves do céu. Quem é que representa as aves do céu para nós? Os demônios. Mas como, pastor? Misericórdia! Como que o demônio consegue? Eu nunca vi, pastor, o demônio vir e tirar a semente do meu coração. Não vi, não é demônio não. Como que o demônio trabalha? Vamos ver como que o diabo arranca a semente que prepara algumas pessoas. 1 Reis 13. Marca Mateus, senão nós vamos voltar. Vai para 1 Reis, capítulo 13. Se a semente for tirada, sem semente não tem fruto. Como que o diabo tira? 1 Reis, capítulo 13. Versículo 14. Vamos ler? E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. O que estava acontecendo aqui? O profeta velho, que já não tinha mais a aprovação de Deus. Pelo amor de Deus, não perca essa palavra por nada, irmão. Não dorme nesse culto, misericórdia. Não, você pode, o diabo pode arrebatar do seu coração. Uma vez que o profeta velho soube que Deus usaria um outro profeta, ele foi de encontro. E quando ele encontrou o homem que estava vindo de caminho, ele perguntou: é você o enviado? Ele disse: sou eu. Até aqui normal. Mas olha o 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come. Foi ser gentil. 16. Porém ele disse: eu não posso voltar contigo, nem entrar nesse caminho contigo, e nem tampouco comer pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra de quem? Então Deus plantou uma semente no meu coração. Qual semente? Ali nem comerás pão,
e nem beberás água, e nem tornará a ir pelo caminho, porque foste. E ele lhe disse: também sou profeta. Como? Também sou profeta? O profeta velho chegou: ô rapaz, é você que Deus mandou? Sou eu. Vamos para minha casa, vamos comer pão. Ele falou: pera aí, eu não vou. Mas por que você não vai? Porque Deus plantou uma semente, falou comigo: não vá por aquele caminho, não coma nada e nem beba, porque eu tenho outra coisa para você. Então já tinha sido plantado o quê? Mas como que essa semente que foi plantada tirou? Como que muitos às vezes ouve palavras, mensagem, tanta direção de Deus, até mesmo coisas que é para abrir porta, que é para ela ser uma bênção, mas ela ouve, e parece que está dando murro em ponta de faca, não muda. Sabe por quê? Porque ela permite pessoas serem usadas por Satanás e arrebatar do coração dela o que um dia Deus enviou. Se Deus falou, não é seu marido que tem que mudar, irmão. Não é sua mulher que tem que mudar, irmão. Não é seu pai, não é sua mãe. Ninguém muda, porque se ela for arrebatada, sem semente, sem fruto. A semente foi dada, não volta. Aí ele falou: mas eu sou profeta como você. Do mesmo jeito que você é usado, eu também. Continuando, eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, e voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, viste que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão e nem beberás água. O teu cadáver não entrarás no sepulcro de seus pais. Pastor, o que acontece na vida de uma pessoa que tem a semente arrebatada? Morre. Vou repetir: o que acontece na vida de uma pessoa que tem a palavra de Deus tirada do coração dela? Morre. Sem semente, sem fruto. Tudo bem até aqui? Eu sou profeta como você, e um anjo me mandou aqui dizendo que era para falar para você: vai para minha casa, come pão, bebe água e vem por esse caminho. Porém ele, tem gente que é enganada por cada coisa, por cada situação. Eu preguei uma mensagem sexta e eu disse: cuidado com a impressão. A impressão que o diabo causou na Eva fez ela e Adão ser expulsos do jardim do Éden, porque eles viram que era proibido como se fosse uma coisa normal. E tem gente que está fazendo você criar uma impressão por situações como se fosse normal. Está tudo bem, e isso vai matar você. Está na Bíblia. Isso vai destruir você, porque só vive o propósito quem é? Ele foi preparado. Não come, não bebe, não vem por esse caminho. Preparação. A partir do momento que ele comeu, ele foi desaprovado e saiu do que Deus havia preparado ele antes de chegar naquele lugar. É como o Abraão. Se Abraão não toma Isaac, não vai para o monte Sinai, Deus talvez, misericórdia, Deus me livre, teria até matado ele. Mas ele, mesmo sabendo que o seu filho seria morto, o que ele fez? Ele foi, porque ele sabia que se ele vivesse a preparação, Deus cumpriria o propósito. Deus não tinha falado que ele seria pai de multidões? Então por que Deus ia matar o seu filho? Deus iria estar em discordância da sua palavra. Se ele não vai, ele tinha saído fora do propósito. Quem está entendendo isso até aqui? Ele foi, comeu, bebeu, normal. A impressão e sensação: eu fiz e não aconteceu nada, tá bem. Aí Deus mandou o profeta velho falar com o novo. Fala para ele, já que ele obedeceu você, que ele não vai voltar para a casa dos pais dele, nem vai ser enterrado lá, porque ele vai morrer antes. Ó 23. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizeram voltar. E foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho, matou,
e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto a quem? Deus queria que ele tivesse morrido, mas por que ele morreu? Porque a semente foi tirada. Olha aqui para mim, quantas sementes Deus já lançou e o diabo arrancou do seu coração, e você vive como se tivesse tudo bem. Tem um leão. Não se esqueça que lá na frente tem uma situação que Deus não vai poder livrar você, porque se não tem semente, não tem como dar fruto. Só dá fruto se a semente for o quê? E para ser plantada tem que ser preparada. Não come, não bebe e vai. Mas não está me agradando. Eu não estou fazendo para te agradar, estou fazendo para te abençoar. Você está entendendo isso até aqui? Então, primeiro ponto importante: se a semente for tirada, sem semente não tem fruto. Pastor, como que o diabo tira? Usa pessoas e situações para causar uma impressão de que o errado é certo e de que o certo, cuidado para você não entrar por esse caminho. Se entrar, volta, porque quem tem a semente arrancada morre. Vamos ver segundo ponto. Lucas, antes de abrir Lucas, volta para Mateus, depois nós abrimos Lucas. Volta para Mateus 13, depois nós vamos para Lucas. Segundo ponto importante: de 3 maneiras que o diabo consegue tirar a semente de uma pessoa, uma já foi dita. Segunda atitude que o diabo faz para tirar a semente das pessoas, Mateus 13, versículo 5, vamos ler? E outra parte das sementes caiu aonde? Em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, uma hora o sol vai nascer, irmão, queimou-se e secou-se. Por quê? Por quê? Primeira semente foi arrebatada pelos demônios. Segundo, caiu no meio das pedras e nasceu. Estava dando certo, só que o sol nasceu. Olha aqui para mim, o sol nasce para todo mundo, e se você não tiver raiz, o que nasceu morre. O problema não era as pedras, o problema não era a semente ter caído no meio de pedregais. Sabe qual que era o problema? As raízes. Cristão que não consegue se aprofundar com Deus vive no raso, e quem vive no raso não dá nada. Pastor, onde está isso? Lucas 5. Marca Mateus que nós vamos voltar. Vamos ver? Por que essa semente não vingou? Porque ela caiu no meio das pedras? Foi as pedras? O que foi? A falta de raiz, profundidade. Eu não vou abrir não, mas fica entre aspas para você abrir em casa. Gênesis 3. Ele conseguiu, o demônio, tirar a semente que havia sido plantada na Eva. E a Eva foi expulsa junto com o Adão da onde? Porque conseguiu tirar o quê? O que Deus plantou? Não come. O que o diabo fez? Pode comer. Deus plantou, não come. O que o diabo fez? Tirou. Pode. O que aconteceu com Eva? Morreu. Foi destituído da glória. Houve separação. Por isso que Jesus teve que voltar. Por isso que Jesus precisou vir, morrer no nosso lugar. Porque já não tinha mais comunhão entre o homem e quem? Porque o homem foi desaprovado do teste. Não passou na preparação. A palavra, fala para quem está do seu lado, a palavra lavra. Deus prepara. Só vive o propósito quem é preparado. Vamos em Lucas 5, versículo 4. Põe naquela Bíblia já para mim, para a gente ganhar tempo. Então, segundo ponto importante: toda pessoa que vive no raso não consegue nada.
Como, pastor? Lucas 5:4. Quando acabou de falar, leia nessa Bíblia comigo. Jesus disse a Simão: agora saiam mais para o fundo e lance as redes, que vocês vão pegar. Pedro pescou a noite inteira, acredito que rodou a lagoa inteira, jogou rede, tirou rede, colocou rede, tirou rede, armou rede aqui, armou rede ali, se frustrou. Jesus chega pela manhã, empresta o barco dele, prega. Quando acaba de pregar, a palavra lavra, não sei o que ele pregou, mas o que ele pregou, ele olhou para o Pedro, diante da pregação: volta para a pesca. Só que agora você vai fazer diferente, você vai mais fundo. Por que tem cristão que não consegue nada? Vai que é raso. Deus, obrigado pelo meu dia, amém. Não tem compromisso, ó. E dependendo do raso, nem lambari você pega. Você quer coisa, você quer peixe, você quer coisa maior, se aprofunda. Deus não quer compromisso com raso, com ninguém, irmão. Tem muito cristão raso, tem muito cristão meia boca, que busca Deus quando quer, que busca Deus quando dá. Tem muita gente que só vai a Deus talvez até quando só precisa. É um relacionamento raso. E no raso você pode cansar de jogar rede, você não vai conseguir nada. Você quer que a raiz, a semente brote, dê fruto? Ó, saiam mais para o fundo e vocês vão pegar o que? 5. Senhor, respondeu Simão. Senhor, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos. Porém, se o Senhor diz assim, o que? Eu joguei no raso. Já que o Senhor está falando, vai para o fundo. Talvez o Senhor Jesus, o peixe que eu estou procurando não pega no fundo, é na beirada, é perto do mato, é aí. Eu joguei e não consegui. Já que eu tenho que me aprofundar, eu vou. Aí na Bíblia normal de Lucas 5, versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes. Deu certo? Por quê? Por quê, irmãos? Ó, porque ele foi mais fundo. Você quer coisa grande de Deus? Vai mais fundo com Deus. Para de ser cristão raso. Para de ser cristão meia boca, que busca Deus só quando quer, só quando sobra tempo. Deus quer ser prioridade. Deus quer ser o primeiro. O dia que você entender que se você for fundo com Deus, a sua vida muda completamente, você vai arrepender amargamente por não ter começado a fazer isso antes. Porque daquele dia em diante, você vai viver tudo que Deus planejou para a sua vida. Mas para isso acontecer, só vive o propósito quem for. Só vive o propósito quem for. Você quer viver o propósito? Seja preparado. Diga glória a Deus. Terceiro e último, Lucas 10, 38. Mas antes volta para Mateus. Mateus 13. Depois Lucas 10, 38. Voltou para Mateus 13? Versículo de número 6, 7. Vamos ler? E outra caiu em boa terra. 7, estou lendo errado. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, e fez o quê? Terceira e última ação do diabo para arrancar semente de uma pessoa. Olha para mim. Tem gente que tem tanta coisa, tanta preocupação, que os espinhos acabam criando força e resistência, de tanta fazer que ela tem, que sem perceber, ela acaba sufocando a palavra. Ela acaba tirando a semente. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não tenho tempo para Deus. Foi isso que eu ouvi sexta-feira de uma pessoa. Pastor, hoje eu não vou na igreja porque vão fazer um negócio para mim e não tem como eu ir, porque eu preciso primeiro fazer isso, participar disso, tomar essa decisão, aí depois sobrar um tempo eu vou, senão uma coisa que podia ser feita depois.
uma coisa que podia ser feita no sábado, mas a pessoa preferiu fazer do que vir na onde? Pastor, isso não tem nada a ver. Lucas 10, 38. Vamos para lá. Lucas 10, 38. Cuidado para os seus afazeres não sufocar a semente. Os espinhos sufocaram. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. 39. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, o que ela fazia? Ela ouvia. Jesus entra na aldeia, a Marta recebe, a Maria acredita que estava lá também para receber, só que quem se assentou para ouvir é a Maria. Por que a Marta não se assentou? O que a Marta estava fazendo? 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois que me ajude. A Maria estava lá, Jesus estava pregando, só vive o propósito quem é preparado, a semente precisa ser lançada, ela não pode ser tomada pelas aves do céu. E a Maria ouvindo, e a Marta ocupada, varre, tira pó, preocupada, prepara isso, prepara aquilo, e ela vai diante da Maria e fala: desculpa eu interromper, mas já interrompeu. Jesus, você não está vendo essa folgada? E enquanto eu estou aqui me esforçando para tirar pó, fazendo um monte de coisa, ela está sentada, sem fazer nada, te ouvindo. A Marta tinha razão por um lado, mas ela estava equivocada. Por quê? Porque a impressão é que a Maria era folgada e não queria ajudar. Só que a Maria estava recebendo o quê? A semente. Estava sendo preparada. O que Jesus respondeu para Marta? Porque tem gente que diz, como essa irmã que me disse sexta, já faz uns 4 meses que eu não vejo mais essa irmã da igreja. E ela me disse isso: pastor, eu não vou mais, eu não vou hoje, porque eu preciso fazer isso e não vou poder ir. E os outros eu não garanto também, porque eu estou trabalhando pra caramba, não tenho, eu acho, tempo para mim poder estar indo. Falei: amém, irmã, Deus te abençoe. E aí depois Deus colocou no meu coração: às vezes a gente está tão equivocado com tanta coisa que a gente acha que a gente tem razão diante daquilo que parece, porque nós olhamos para a situação e a impressão é que eu estou certo, a impressão é que a Marta estava certa, que a Maria estava sentada. Mas o que Jesus falou para ela? 41. E respondendo disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu o quê? Escolheu o quê? Escolheu o quê? Enquanto a semente estava sendo sufocada no coração da Marta, de tanta coisa que ela tinha para fazer, a Maria deixou tudo de lado. Fala comigo que eu te escuto. Aí a Marta veio cobrar: fala para essa folgada me ajudar. Marta, você está tão cheia de coisa, você está tão equivocada. Ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Por quê? Porque só vive o propósito. Só vive o propósito, irmãos, quem é. Sabe por que muitos não são preparados? Porque o diabo está dando um jeitinho dos 3 de tirar a semente que Deus planta. Se é que não usa os 3. Até que no último versículo a Bíblia diz que a semente caiu em boa terra e deu 30, 60 e 100 vezes mais. Aonde está escrito isso, pastor? João 2. E a gente acaba. João 2. Vamos ver a semente caindo em boa terra? Sem semente, sem fruto. Sem semente, sem semente, só dá fruto se tiver o quê? João 2, versículo 3. Vamos ler na Bíblia normal? Vamos ler aqui. Olha o que diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o quê?
Você já foi até Jesus porque faltou alguma coisa? Alguma coisa saiu do controle da sua mão? Olha para mim, já foi? Faltou dinheiro, Deus está faltando isso, está acontecendo aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Foram até Jesus porque precisava de ser feita alguma. O que Jesus fez? Respondeu. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não. Diga não. 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 O que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela? Não. Pastor, quando que eu sei que a terra está boa para receber semente? Ela não muda se receber não. Uma pessoa que recebe não de Deus e para de servir, para de buscar, para de orar, para de se envolver, não está pronto. Ô mulher, ele era filho dela. Não é chegada a minha hora, eu não vou fazer nada. O que ela fez? Malcriado. Você não tem respeito pela sua mãe não, rapaz? Quem que você acha que você é? Foi isso que ela fez? O que ela fez? Vamos ler? Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele... Então o não de Jesus para sua mãe já fazia parte de toda preparação. Porque por mais desesperador que fosse perder o controle daquela festa e ouvir que Jesus naquele momento não podia ajudar, podia fazer Maria cair em desespero, podia fazer ela ficar revoltada, podia fazer com que ela determinasse fazer outra coisa, menos, pessoal, tudo que ele falar para vocês fazer, faça. Agora não é eu mais, agora é ele. Deus abençoe. Ô gente, vem cá, vamos pegar esse malcriado aqui, vamos levar para casa. Ele tem que dar uma sentada nele para ele aprender. Não foi assim que eu ensinei, rapaz? Só que o que ela respondeu? Faz o que ele mandar. O que é isso? Boa terra. Ela sabe que o não faz parte do processo. Recebeu não? Tá difícil? Você orou para Deus te dar e Deus falou não vou? Por que você está bicudo? Por que você disse não vou mais na igreja? Por que você disse não vou mais envolver? Não quero mais estar lá, não quero mais me aproximar. Por quê? Isso só mostra o quão despreparado você está. Porque quem está preparado, o não serve como preparação. Não! Amém, Jesus. O Senhor tem o melhor para mim. Eu podia dar até o exemplo daquele povo que foi até o sacerdote. A gente tem que subir para o Egito ou não? Fala para Deus. O que Deus falar, a gente obedece. Olha, eu vou falar com Deus, hein? Pode falar. Todo mundo aqui é testemunha. Em Jeremias 42. O que nosso Deus disser, faremos, ouviremos, seguiremos. E aí ele foi buscar Deus. Deus, esse povo está querendo ir para o Egito. Eles devem ir para o Egito ou não? O que você acha que Deus falou? Não. Reuniu todo mundo. E eles tudo lá. É hoje a resposta. Ele falou aqui tanto tempo, chegou o dia. É hoje que ele vai falar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai falar. Ah, eu creio. E aí ele, gente, Deus mandou dizer. Vocês pediram para mim falar com Deus, vocês tinham que ir para o Egito ou não? Não pediram? Deus mandou falar. Não subam para o Egito. Sabe qual foi a reação? Mentiroso. Você está mentindo. Você acha que eu não sei o que você tem no coração? Deus não falou isso coisa nenhuma. Se você tem problema com não, evidência que você ainda não foi preparado. Fica de pé para a gente orar. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. 3 maneiras que o diabo usa para arrebatar a semente da vida de uma pessoa, porque sem semente não tem fruto. Eu vou perguntar para você, não precisa nem me responder, é você e Deus. Eu não conheço a sua vida em si, Deus conhece. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes Deus tentou plantar uma semente e por algum dos 3 motivos ela foi tirada ou arrancada da sua vida?
Então olha aqui para mim, hoje Deus tentou mais uma vez lançar uma semente para que de fato você possa viver o propósito de Deus na sua vida, a bênção possa bater na sua porta. Para isso, você precisa ser o quê? Você precisa ser o quê? Sabe qual que é a ideia que muitos têm de Deus? Não, pastor, Deus é amor. Deus é amor, eu posso fazer o que eu bem entendo. Deus é amor. Deus, se eu pecar, vai me perdoar. Se eu errar, Deus vai me trazer de volta. Deus, se eu fizer tal coisa, não, isso aí é a modernidade que você está vivendo. O Deus que eu conheço, se você fizer algo errado, Ele vai te deixar pagar o preço, mas Ele não vai te livrar. Deus não é aquele pai que o filho pega o carro bêbado e mata alguém, atropela e vai preso e paga a fiança. Deus é o pai que deixa mofar para aprender a não fazer de novo. Deus não é esse amor que muitos têm aí fora. Deus é amor, mas não é esse amor que deixa o filho fazer o que quiser. Então recebeu você hoje a semente. Você escolhe o que você vai fazer com a semente. Se você vai permitir a semente brotar, ou se você vai permitir ela ser arrancada pelas aves dos céus, sufocada porque não tem raiz, ou os espinhos matarem ela porque não tem espaço. Ou você pode deixar cair em boa. Deus, eu me rendo. Eu preciso de profundidade. Eu preciso de compromisso. Eu preciso de comunhão. Me ajuda a entender o motivo porque eu nasci. Me ajuda a descobrir o propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que eu não estou aqui apenas para viver as minhas vontades, mas eu estou aqui para cumprir o seu propósito. O dia que você descobrir o que Deus na sua vida idealizou para te dar, você vai viver exatamente o que Ele formou para você. Para isso, você tem que ir fundo com Deus. Pastor, e se eu sair desse culto e não ir fundo com Deus, não tiver compromisso, ficar raso? Sem semente, sem fruto. Quem não tem raiz, morre. Quem fica no raso, não pega nada. Você vai continuar do mesmo jeito. Agora, se você quer melhorar, você sabe o que você tem que fazer. Amém? Coloque a mão no coração antes da gente participar da Santa Ceia. Pai,